Ao longo da história, muitos crimes chocaram o mundo, mas seus autores nunca foram identificados. Esses assassinos desafiaram a polícia, deixaram pistas enigmáticas e até hoje permanecem como grandes incógnitas. Neste iceberg, vamos explorar diferentes níveis de casos, dos que ficaram famosos na mídia até os que quase ninguém conhece. São histórias que revelam como o mistério pode ser tão perturbador quanto o próprio crime. Assassino do Zodíaco é o pseudônimo de um assassino em série estadunidense que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses desde o final da década de 1960. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas, incluiu 4 criptogramas, dos quais 3 ainda não foram decifrados. Tem sido descrito como o caso de assassinatos não resolvido mais famoso da história americana e tornou-se um elemento fixo na cultura popular, inspirando detetives amadores a tentarem resolver o caso e peças de entretenimento, como filmes, romances e videogames. Embora muitas teorias sobre a identidade do assassino tenham sido sugeridas, um dos poucos suspeitos que as autoridades policiais já nomearam publicamente foi Arthur Lee Allen, um ex-professor do ensino fundamental e criminal sexual condenado que morreu em 1992, sendo seu sucessor Gary Francis Post, no qual o FBI tem desde o ano de 2016, e se trata de um veterano da Força Aérea estadunidense, tendo sua morte confirmada em 2018. Apesar das teorias e sugestões sobre o caso, a real identidade do assassino permanece desconhecida. O Senhor Cruel é o apelido de um infantil australiano não identificado, que atacou 3 meninas nos subúrbios norte e leste de Melbourne, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Em 22 de agosto de 1987, em Lower Plenty, um homem usando uma balaclava invadiu a casa de uma família às 4 horas da manhã, armado com uma faca e uma pistola. Ele amarrou as mãos e os pés de ambos os pais e os trancou em um guarda-roupa. Em seguida, amarrou o filho a uma cama ou a filha de 11 anos e logo depois cortou as linhas telefônicas. Em 27 de dezembro de 1988, em Ringwood, ele invadiu a casa de uma família pela porta dos fundos por volta das 5h20 da manhã, usando uma balaclava e armado com uma arma. Ele amarrou e amordaçou os pais e exigiu dinheiro. Em seguida, agarrou sua filha de 10 anos, colocou fita adesiva sobre os seus olhos e uma mordaça de bola em sua boca e a sequestrou. Ela foi liberada 18 horas depois no terreno da Bayswater High School. Em 3 de julho de 1990, em Canterbury, ele invadiu a casa de uma família às 11h30 da noite, armado com uma faca e uma arma, e usando uma balaclava. Ele amarrou e amordaçou uma menina de 13 anos, colocou fita adesiva sobre os seus olhos, desativou os telefones e procurou por dinheiro. Então ele a levou para outra casa e a mortou por 50 horas antes de liberá-la em uma subestação de energia no subúrbio de Kew. O
Monstro de Florença é um nome dado pela mídia italiana para um assassino em série ativo na província de Florença entre 1968 e 1985. O monstro assassinou 16 vítimas, geralmente casais jovens isolados em busca de intimidade em áreas arborizadas durante as luas novas. Embora nenhum dos assassinatos tenha sido cometido em Florença, o nome do assassino em série, inicialmente chamado de o maníaco dos casais, foi escolhido devido aos assassinatos serem cometidos na zona rural ao redor de Florença. Após uma investigação iniciada no início da década de 1990 pelo Ministério Público de Florença, várias pessoas conectadas foram condenadas por envolvimento nos assassinatos da Pista dos Amantes, mas a sequência exata dos eventos, a identidade do principal perpetrador e os motivos permanecem obscuros. Múltiplas armas foram usadas nos assassinatos, incluindo uma pistola calibre 22 e uma faca, e em metade dos casos, uma grande porção da pele ao redor dos órgãos íntimos foi retirada dos corpos das vítimas femininas. O monstro representou o primeiro caso conhecido de assassinatos em série contra casais na Itália, frequentemente sendo chamado de o primeiro caso moderno de serial killer da Itália, e recebeu vasta cobertura da mídia, tanto na época dos crimes quanto durante os vários julgamentos contra os supostos perpetradores, a ponto de influenciar os hábitos e a vida cotidiana de toda a população que vivia na província de Florença na década de 1980, que começou a evitar se isolar em locais isolados. O fato de as vítimas serem casais jovens também estimulou o debate na mídia sobre a oportunidade de conceder às crianças a oportunidade de encontrar intimidade em casa com mais liberdade, evitando assim lugares isolados e perigosos. Com o uso de análise de computador e denúncias anônimas, um novo suspeito, Pietro Pacciani, foi encontrado. Pacciani havia sido condenado por abuso doméstico de suas duas filhas e pelo assassinato em 1951 de um homem que mantinha relações com sua ex-namorada, pelo qual cumpriu 13 anos de prisão. O inspetor Ruggero Perugini encontrou evidências incriminatórias, como semelhanças entre o assassinato de 1951 e os assassinatos do monstro, bem como uma reprodução de Primavera, de Botticelli, e outra pintura que se acredita ser de Pacciani. A única evidência física contra o Pacciani foi uma bala não disparada da mesma marca que a do monstro, encontrada no jardim de Pacciani no final de uma longa busca. Pacciani foi condenado de forma controversa em seu julgamento inicial em 1994. Em sua apelação, o promotor ficou do lado de Pacciani, alegando falta de provas e trabalho policial ruim. Como resultado, Pacciani foi absolvido e libertado em 1996. O sucessor de Perugini, Michele Giuttari, tentou apresentar novas testemunhas na hora final, mas foi negado. Um novo julgamento para Pacciani foi ordenado pela Suprema Corte, mas ele morreu em 1998 antes que pudesse começar. Em vez disso, 2 supostos cúmplices foram tratados: Mario Vanni, carteiro aposentado, excêntrico, já idoso quando foi preso, e Giancarlo Lotti, considerado de intelecto limitado, com fama de ingênuo e manipulável. Vanni havia sido testemunha no julgamento de Pacciani, onde ele afirmou que os dois eram apenas compagni di merende, ou companheiros de lanche, um termo que entrou no vernáculo italiano. Lotti foi uma das testemunhas surpresa de Giuttari, alegando ter visto Pacciani e Vanni cometerem o assassinato de 1985. Depois de muitas outras sessões de interrogatório, ele também começou a se incriminar nos assassinatos. Ambos foram condenados e condenados à prisão perpétua, embora suas sentenças tenham sido amplamente criticadas e muitos considerem os assassinatos sem solução. Teorias alternativas especulam que Pacciani foi bode expiatório, escolhido pela polícia por ter um passado sujo e perfil monstruoso, que apesar das investigações nunca foi confirmado. O verdadeiro assassino nunca foi descoberto e Pacciani só encobria ou sabia demais. O assassino do salão. Pouco antes das 11 da manhã de 6 de novembro de 2001,
uma mulher entrou no estacionamento de um salão de beleza e manicure na área rural e arborizada de Florence, Montana. O salão, chamado The Hair Gallery, já havia sido a agência dos correios da cidade, mas já atendia às necessidades de beleza da comunidade há algum tempo e ficava na pequena via principal da cidade, a US Route 93. A mulher que chegou ao salão tinha um horário marcado para fazer as unhas às 11 da manhã. Enquanto estacionava o carro, no entanto, notou algo incomum. Um homem de rosto fino, com quase 30 anos, emergindo da entrada principal do estabelecimento. Clientes regulares, incluindo essa mulher, sabiam que a entrada dos fundos era a mais usada. Mas o fato de esse homem estar saindo pela entrada errada não era a única coisa que se destacava nele. Ele também estava vestido de forma bastante estranha, com um sobretudo escuro na altura da panturrilha ou sobretudo, e usando um chapéu preto de aba larga, semelhante a um fedora ou cartola. O homem saiu a pé e a mulher, sem pensar muito no assunto, saiu do carro e foi em direção aos fundos do salão. Minutos depois de passar pela porta, porém, percebeu que havia caído em um pesadelo. Deitada em uma poça de sangue, logo na entrada dos fundos da Hair Gallery, estava a dona do salão, Dorothy Harris, de 62 anos. A garganta da mulher havia sido cortada. A cliente, horrorizada, passou cautelosamente por cima do corpo para alcançar o telefone do salão, pelo qual ligou para a polícia. Em seguida, ela se retirou do local e esperou do lado de fora a chegada dos policiais. Uma vez dentro do estabelecimento, os investigadores fizeram uma descoberta ainda mais macabra. Havia mais 2 cadáveres em uma despensa nos fundos do salão. As gargantas das 2 mulheres também haviam sido cortadas, e as paredes da pequena câmara estavam manchadas de sangue. Em 2005, um suspeito principal foi anunciado no condado de Ravalli, Brian Walter Weber, de 20 e poucos anos. Weber era um traficante de drogas de uma pequena cidade que morava em Nampa, Idaho, na época dos assassinatos. Weber estava em Missoula quando os assassinatos ocorreram e viajou para Florence com sua então namorada. Em 2008, Weber e outro suspeito foram julgados em Missoula, Montana. Lincoln Benavides, de 33 anos. Acredita-se que Benavides liderou uma rede de distribuição de drogas que operou em Idaho e Montana de 1999 a 2001. Acredita-se que Weber tenha sido um executor da rede, de tempos em tempos. No tribunal Russell Smith, de Missoula, Montana, os advogados de acusação tentaram convencer o júri de que os dois eram culpados do triplo homicídio. No final das contas, eles nunca conseguiram vincular os homens ao crime, além da qualquer dúvida razoável. Os autos do processo do triplo homicídio foram lacrados. O juiz Donald Malley selou os autos do caso logo após a retirada das acusações contra Weber. Há muita especulação sobre o motivo, mas ninguém sabe. Os assassinos de Brabante são um grupo de criminosos não identificados responsáveis por uma série de ataques violentos que ocorreram principalmente na província belga de Brabante entre 1982 e 1985. Um total de 28 pessoas morreram e 22 ficaram feridas nos seus ataques. As ações da gangue, que se acredita ser composta por um núcleo de 3 homens, fizeram dela a onda de crimes não solucionados mais notória da Bélgica. Os participantes ativos eram conhecidos como o Gigante, um homem alto, que pode ter sido o líder, o Assassino, o atirador principal e o Velho, um homem de meia idade que dirigia. As identidades e o paradeiro dos assassinos de Brabante são desconhecidos.
Embora ainda sejam dedicados recursos significativos ao caso, as detenções mais recentes relacionadas com o caso não são dos próprios detetives sêniores originais, agora aposentados, por alegada adulteração de provas. As gangues encerraram suas atividades em 1985. A investigação caótica que se seguiu não conseguiu capturá-los, nem sequer fazer progressos significativos na solução do caso. Isso levou a um inquérito parlamentar e a um debate público, ambos girando em torno da possibilidade de os membros da gangue serem elementos de segurança de estados belgas ou estrangeiros, realizando missões secretas, disfarçando assassinatos seletivos ou praticando terrorismo político. A investigação do caso foi oficialmente encerrada em junho de 2024, mas continuou até 2025, e um dos crimes mais notórios do grupo foi o roubo de um quartel em 31 de dezembro de 1981 da Gendarmeria em Etterbeek. Furto de armas automáticas, munição e um carro. Alguns desses itens teriam sido posteriormente recuperados na garagem de Madani Burruch. Apesar dos esforços policiais, os criminosos nunca foram identificados. O maníaco da farmácia é um assassino russo não identificado que matou 2 homens em Chelyabinsk em 2011, ambos em farmácias. Ele permanece sem ser capturado e seus motivos não foram totalmente esclarecidos. O criminoso cometeu seu primeiro assassinato em 26 de maio de 2011. Usando uma máscara médica, óculos e um chapéu, o criminoso entrou em uma farmácia clássica na Lenina Prospect 34, no centro da cidade de Chelyabinsk. Em suas mãos, ele carregava uma espingarda de cano cerrado e um saco de celofane preto. No momento em que o criminoso entrou na farmácia, havia um total de 8 pessoas presentes, 4 funcionários e 4 clientes. Ele passou a exigir objetos de valor dos que estavam na farmácia, afirmando: "Preciso de 60 mil rublos. Coloquem o dinheiro. Quem não quiser pode se afastar, mas eu vou atirar neles no estômago." Mais tarde, mais 2 mulheres entraram na farmácia e o ladrão ordenou que elas entregassem suas joias e se afastassem. As mulheres deram ao criminoso correntes de ouro, uma pulseira, um anel, uma cruz e um pingente de igreja. Enquanto isso acontecia, algumas pessoas conseguiram escapar da farmácia por uma saída em outra sala. Então, Vladimir Shin, um homem de 49 anos, entrou na farmácia para comprar remédios. Ao ver o assalto em andamento, Shin tentou sair correndo pela porta da frente. O agressor gritou: "Pare!" e atirou fatalmente em Shin no peito. O agressor então fugiu do local. Em 10 de agosto de 2011, o agressor entrou em outra farmácia clássica, a 500 metros do primeiro ataque, às 17 horas e 30 minutos. Ao entrar, atirou em Igor Ustinov, de 30 anos. Os frequentadores da farmácia correram para outra sala e se amontoaram em um canto. Sem roubar nada, o agressor saiu para recarregar a sua arma. Após recarregar a arma, o agressor entrou novamente na farmácia. Passando por Ustinov, ferido, o agressor perguntou: "Onde ele está?" O agressor então voltou até Ustinov e atirou várias vezes em sua cabeça. Segundo testemunhas, o agressor então disse: "A culpa é toda sua, jalecos brancos." Satisfeito com a morte da vítima, guardou a arma em seu saco plástico e foi embora. Ambas as vítimas foram baleadas com a mesma arma. O agressor cometeu ataques apenas em lojas pertencentes à rede clássica. Segundo testemunhas, o agressor parecia ridículo, comportava-se de forma incerta e frequentemente se expressava em frases usadas por soldados americanos estereotipados. Apesar dos inúmeros esforços policiais, o criminoso nunca foi identificado.